Pegue sua Bíblia, por favor. Abra comigo nesse texto aqui. João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lado onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão que percebeu que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos a Tua palavra e pedimos, Deus, que o Senhor fale com a gente mais uma vez, que o Senhor ministre o nosso coração, que a Tua boa mão esteja conosco agora, Pai. Queremos pedir, Deus, que o Senhor repreenda todo espírito do maligno contra as nossas vidas, Senhor. E fique bem longe daqui, Senhor, todo atrapalho de Satanás. Nós queremos nos concentrar na Tua palavra, nós queremos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Por isso, abre o nosso coração, Pai. Começar em mim, fala com os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre discípulos de pão e peixe, o retorno. Para quem ouviu a primeira mensagem, vai estranhar: poxa, o pastor vai pregar de novo nesse texto? Vou pregar de novo e vai ter mais uma pregação que vai ser a terceira parte. Ainda eu vou falar sobre discípulos de pão e peixe. É algo que Deus colocou no nosso coração já há algum tempo. Se você recebeu aquele CD, se você comprou aquele CD que o pastor Gustavo trouxe na última vez que ele esteve aqui, tem uma palavra sobre discípulos de pão e peixe do pastor Eibe. E eu estava ouvindo aquela palavra e me inspirou a estar escrevendo isso. Aqui não tem nada daquilo que o pastor Eibe falou, pouquíssimas coisas daquilo que o pastor Eibe falou. Mas tem verdades lindas para nós aqui, e é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Nesses dias, você tem percebido algo interessante nesse país. O país praticamente parou por causa dos protestos. Protestos que estão não só no país, mas espalhados pelo mundo. Interessante que a UOL lançou um infográfico, eles sempre fazem isso, e é um infográfico de onde está acontecendo os protestos por brasileiros espalhados no mundo. Então você tem protestos desde aqui na América do Sul, em praticamente todos os países, nos Estados Unidos, em várias cidades, Canadá, Europa, muitos lugares, África, Ásia e Oceania. Você tem brasileiros espalhados por toda a face da terra e eles estão fazendo protestos, protestando por justiça, protestando por melhoria de vida para o povo brasileiro. Mesmo morando fora, os brasileiros estão fazendo o seu papel lá fora, lembrando da gente que está aqui dentro, está morando aqui. Interessante que você tem visto isso acontecer, mas isso é resultado de um protesto que aconteceu em 1895, lá em Chicago.
Esse protesto aconteceu porque 8 trabalhadores foram mortos por protestarem. E aí deu-se o dia esse dia que os trabalhadores protestaram por melhores condições de trabalho, de Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, que é 1º de maio. Essa é uma foto clássica da década de 30, em que trabalhadores estão trabalhando no arranha-céu em Chicago, nos Estados Unidos. Interessante que eles estavam ali trabalhando. E no Brasil, a data é comemorada desde 1896 e virou feriado nacional em setembro de 95. O objetivo é homenagear os trabalhadores dessa terra. Em 1956, os Estados Unidos lançou um selo comemorativo do Dia do Trabalho, e esse selo foi emitido um homem segurando uma marreta, uma picareta e uma enxada, com um machado sobre o ombro. A esposa estava sentada ao lado dele com um livro no colo, ensinando uma criança pequena a ler. E no canto inferior desse desenho, dessa charge, havia a seguinte palavra, a seguinte frase: o trabalho é vida. O significado era claro, e eu acho que isso é verdade para nós. Sem o trabalho diligente, não há meios para a gente se alimentar, não há meios para a gente se vestir, não há meios para a gente cuidar da casa, cuidar dos filhos, educá-los, e até mesmo cuidar da gente mesmo. Einstein disse o seguinte: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Voltaire disse o seguinte: o trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Ralph Emerson, ele afirmou o seguinte: a sabedoria consiste em compreender que o tempo dedicado ao trabalho nunca é perdido. Mas uma coisa nos surpreende e é desconcertante como uma afirmação verdadeira: trabalho é vida. E ela pode nos enganar e devastar quando ela está isolada de outras verdades. Se você olhar para a sua vida apenas em termos de alimentação, se você olhar para a sua vida apenas em termos do que você veste, se você olhar para a sua vida em termos apenas do que você tem, de abrigo, de transporte, de tudo que você possui, essa declaração trabalho é vida significa que você deve trabalhar principalmente com vista a proporcionar essas coisas. Mas a sua vida não é só isso. A sua vida é além do que você tem, é além do que você veste, é além do que você possui. Você é muito mais do que aquilo que você tem. O Senhor Jesus diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E nós não podemos viver de acordo com aquilo que a gente possui, mas nós devemos viver de acordo com aquilo que nós somos. E apesar do fato, aqui nesse texto, ele parece tão natural para trabalhar por essas coisas, Jesus disse aos judeus em João 6,27, trabalhai não pela comida que perece. É claro que Jesus não quis dizer que apenas o alimento está descartado. Então não vou trabalhar pela comida, mas vou trabalhar pelas outras coisas. Não. A roupa, casa, carro, não é nada disso. Tudo que parece que qualquer coisa que se estraga, nada que vale a pena de verdade. Tudo isso está implícito na comida que perece. O carro que a gente tem se estraga, os bens que nós temos em casa se estragam, guarda-roupa novinho que você comprou vai estragar. Esses dias atrás eu estava passando por essa rua aqui tem um ferro velho, logo ali na frente. E eu e o Cristiano precisamos parar, porque o Senhor estava tirando algumas coisas do carro e estava colocando dentro da casa, e então depois ele saiu e eu fiquei imaginando, aquelas coisas que ele está tirando ali, um dia já teve em alguma loja. Um dia já teve em algum lugar, e alguém comprou aquilo novo, pagou por aquilo, e hoje é ferro velho. Assim é a nossa vida. Preste bem atenção. O que vale mais é o seu corpo ou as roupas que você veste? O que vale mais é a sua vida ou a comida que você come? Vamos começar a pensar nisso. Nós não trabalhamos somente por comida, nós não trabalhamos somente pela casa, nós não trabalhamos somente por roupas, automóveis, eletrodomésticos e tudo mais. E isso tudo, sabe o que vai acontecer? Começa a gerar em nós uma
crise. Olha só a coisa interessante. Crise da descoberta espiritual. Você pode descobrir duas coisas nos próximos minutos. Lembrando desse texto, não trabalhe pela comida que perece. Primeiro, você pode descobrir a medida da sua submissão a Jesus como Senhor. Como é que você está submisso a Jesus como Senhor? E há duas atitudes diferentes que você pode experimentar agora. Uma dessas atitudes é resistência e dureza. Não, eu não. Jesus Senhor da minha vida? Não, peraí. Quem manda na minha vida sou eu, né? Quando eu era criança, a gente tinha uma frase, né? Todo mundo falava assim, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu, né? Então, se alguém falar para a gente assim, fica quieto, né? Você vai dizer assim, olha, fica quieto, já morreu, quem manda na minha vida sou eu, quem cuida do meu nariz sou eu mesmo. Então, o primeiro é resistência e dureza. E você pode dizer assim, bom, eu não me importo com o que isso significa, eu vou continuar trabalhando do jeito que eu sempre tenho feito, eu vou continuar fazendo o que eu tenho sempre feito. A outra atitude é humildade, que é eu estar aberto para ser submisso a Jesus. O que Jesus quer de mim? Você pode dizer, bem, Senhor, eu nunca pensei na tua palavra que ela pode estar errada com relação a trabalhar por comidas e roupas. Mas Jesus, não há nada que eu queira mais fazer do que o que lhe agrada. Eu sei que eu sou tentado a pecar, então por favor, estende a tua mão sobre mim, me ajuda a entender o teu comando na minha vida, eu estou disposto a te obedecer. Então há uma grande diferença quantitativa e eternamente significativa entre essas duas atitudes. A primeira não é do Espírito Santo, mas é da carne. Porque quando a gente é confrontado com uma verdade, a nossa tendência é se isolar no nosso casulo. Porque nossa vida já foi estabelecida com verdades anteriores. A gente já ouviu verdade dos nossos pais, que foram aquelas pessoas que a gente mais confiou ao longo da vida. Nós já ouvimos verdades dos nossos líderes, pessoas que passaram na nossa vida. Nós já ouvimos verdade dos nossos professores. Então, essas verdades elas vão sendo implantadas no nosso coração. E chega um determinado momento que você é confrontado com uma dessas verdades, que você acha que é verdade, mas é uma mentira, que você acha que está certo, mas está errado, e de repente você fala assim, não, mas a vida inteira eu fiz assim, a vida inteira eu aprendi dessa forma, como é que pode ser que agora você está me chegando com isso aqui, me mostrando outra coisa completamente diferente? Não, e a gente resiste, a gente é duro, não é? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela é dura. Assim, você é duro. Pergunta bem, você é duro? Isso. Cutuca ele para ver se ele é duro mesmo, se ele já é molinho. Outra coisa que você pode descobrir nos próximos minutos é se você está aberto à voz de Jesus. Isso dá uma nova dimensão de obediência na onde você trabalha. Muitos já fizeram essa descoberta simplesmente por ouvirem essa verdade a partir das Escrituras. E outros aqui podem descobrir pela primeira vez um aspecto da vontade de Jesus pela sua vida que você tem negligenciado. Em Lucas capítulo 8, versículo 18, diz o seguinte: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Interessante. Então a gente deve reconhecer desde o princípio que o ponto de destaque de João capítulo 6, versículo 27, é uma afirmação positiva. E qual é a afirmação? Trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Permanece. Olha só que coisa interessante, Jesus tinha feito um milagre no dia anterior, tinha alimentado 5.000 pessoas, a Bíblia diz 5.000 homens, mas fora mulheres e crianças, então dá aí aproximadamente, vou colocar aí 8.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixes. Quando eles foram procurá-lo no dia seguinte, e ó que nós fizemos um churrasco com 3 quilos de carne, não deu para nem 5 peão aqui na igreja, né? Então você imagina aí a proporção, né? 5 pães e 2 peixes para alimentar 8.000, 5 quilos de carne não deu para alimentar 8 aqui, né?
Só fera. É que os caras aqui são grandes, né? Se esse povo tivesse lá com Jesus, eu não sei se ia dar os 5 pães e 2 peixes, ia dar não. Olha que coisa interessante. Então, quando as pessoas vão procurá-lo no dia seguinte, ele acusa-os no versículo 26 que eles vieram procurá-lo. Por quê? Porque eles tinham comido o Macfish, primeiro Macfish da história, pão com peixe, né? E eles tinham gostado daquilo. Eles só foram procurá-lo por causa do Macfish, só por causa disso. Não foram procurá-lo por outra coisa. Em outras palavras, eles não tiveram sensibilidade espiritual de que o milagre que Jesus fez apontou para além do Macfish. Foi adiante. Então o alvo de Jesus era apontar para ele mesmo. Para usar a linguagem do apóstolo Paulo, eles fixaram as suas mentes nas coisas da carne e não nas coisas do Espírito. Eles começaram a olhar o que satisfazia a sua própria vontade, sua própria carne, não as coisas do Espírito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: trabalhem não pela comida carnal, mas trabalhem pela comida espiritual. E eles respondem no versículo 28 com uma incompreensão. Eles dizem assim: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E o que Jesus responde no versículo 29? Que todos os trabalhos que a gente pode fazer, todos os trabalhos que a gente pode realizar para o pão que perdura são resumidas numa só ação. Qual que é? Acreditar naquele a quem Deus enviou. Jesus diz assim: vinde a mim, confie em mim, se alimente de mim, desenhe sua vida em mim, e tudo que você vai ter é a comida que permanece para a vida eterna. Confia em mim, se alimente de mim. Então, passo a passo, no resto do capítulo, Jesus desenrola esse significado. No versículo 35 ele diz o quê? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Jesus é o pão que permanece para a vida eterna. Chegar a Jesus e confiar nele significa comer o pão verdadeiro que desceu do céu. E aí no versículo 51, Jesus é muito específico. Ele diz assim: este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então fica claro aqui que comer o pão verdadeiro significa eu nutrir a minha alma com os benefícios da morte de Jesus na cruz. Eu começar a me alimentar com essas verdades. Interessante que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, depois de 40 dias, ele teve fome, né? Você vê que o diabo não apareceu no começo. Jesus estava lá jejuando no deserto. Quando ele completa 40 dias, a Bíblia fala aí, teve fome. E aí o que acontece? O desgramado aparece, né? Satanás, ele vem. E ele vem, e ele fala o quê? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pão? Claro, com certeza. Ele ressuscitou Lázaro, morto 4 dias. Ele deu pão para 8.000. Lógico que ele tinha poder. Mas o que Jesus responde para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, o pão é necessário para a gente comer? Claro. A gente tem que tomar cuidado com os pontos do vigilante do peso, né? Não tem que tomar, mas é gostoso a gente comer um pãozinho quentinho que sai da padaria. Não, coisa boa demais. Aquele pãozinho francês crocante. É bom demais. Só que Jesus está dizendo assim: olha, não é só desse pão que você vai viver. Tem um pão que você precisa, que desce do céu. E qual é esse pão? É Jesus. É Jesus, Ele é a palavra que se tornou carne. E Ele vem para alimentar a nossa alma. Eu conheci uma pessoa, e ela estava compartilhando comigo como é que era a vida dela antes de se converter e depois de se converter a Jesus. E ela disse o seguinte: olha, antes de eu me converter, nem a comida que eu comia tinha gosto. Eu comia, ia nas festas, ia nos lugares com as pessoas, e nem o que eu comia tinha gosto. Depois que eu conheci a Jesus, minha vida mudou tão radicalmente, que hoje eu sinto prazer de estar com irmãos, com pessoas, e comer, e sentir o gosto dos alimentos.
Outros já disseram assim: olha, a minha vida antes era completamente cinza. Eu não conseguia ver cor, não conseguia ver brilho nas coisas. E depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu consegui ver e enxergar as coisas que eu antes não via. É assim, não é só de pão que a gente vive, mas é da palavra que procede da boca de Deus. Nutrir a nossa alma. Nós simplesmente não vamos e confiamos num homem amoroso. Nós fixamos todas as nossas esperanças no perdão que Ele comprou para nós, que Ele estabeleceu com a sua própria vida. No verso 53 de João 6, Jesus vai mais longe ainda, e Ele diz o seguinte: olha, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós mesmos. E sabe o que aconteceu? Lá no versículo 60, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Eram discípulos. E o que acontece? Eles vão embora. E Jesus vira para os 12, você pode ler depois em casa, e fala assim: vocês querem ir também? Vocês querem ir embora também? Pode ir. E sabe o que Pedro responde? Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É só o Senhor. Não tem para onde a gente fugir, não tem para onde a gente correr. É só Jesus que tem palavras de vida eterna para a gente. Essa é a principal ênfase aqui de João 6, 27. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhar para deleitar-se em Jesus, satisfazer-se com sua beleza e a sua esperança da comunhão que temos com Ele. Então, como não trabalhar? Vou dizer para você, voltando aqui, como a gente não deve trabalhar. E a gente vai nesse ponto. Eu quero destacar que nós não devemos ignorar a metade negativa da ordem de Jesus. Sem ela nós não temos como deixar clara a ideia do que o Senhor quer para a gente. Parte do que Ele quer é que nós não devemos trabalhar pela comida que perece. O que Ele quer dizer? Eu já argumentei que a comida que perece implica as coisas materiais, já falei sobre isso. Não apenas de comida, mas qualquer coisa que a gente faz que não tem valor eterno. O significado, provavelmente, é a mesma palavra de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 19. O que diz? Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões cavam e roubam. Tudo é temporal. Tudo que o nosso coração valoriza, até mesmo as coisas imateriais. Aí você vai dizer: mas espera aí, o senhor está falando pela comida que perece, são coisas materiais, certo? Casa, carro, essas coisas que a gente tem, que a gente dá tanto valor, que são importantes, mas não são essenciais. Olha aí, mas não é só essas coisas que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer coisas imateriais que a gente também dá valor: poder, status, fama, prestígio. Tudo isso, sabe o que é? Comida que perece. Tudo isso vai ser inútil no momento da morte. Tudo isso vai ser inútil no dia do julgamento. E Jesus está dizendo o que para a gente? Não trabalha por isso. O que Ele quer dizer? Irmãos, em nenhum lugar Jesus despreza o trabalho. Em nenhum lugar Jesus ele fala assim: ó, não é para vocês trabalharem mais. Quando Ele envia os discípulos, Ele diz o seguinte para os discípulos, Lucas 10, capítulo 7, o trabalhador é digno do seu salário. Ele pretende que as pessoas trabalhem e provejam suas necessidades. Sim, é certo. A gente tem que fazer isso. Paulo ensina a mesma coisa lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Vou abrir um parênteses aqui. Minha mãe foi para um encontro de casais. E a gente tinha uma tarefa lá em casa. Eu ficava com a louça do almoço e meu irmão com a louça da janta. A gente sempre fazia isso. Toda vez era assim. A louça do almoço sempre era panela, prato. E a louça da janta era sempre lanchinho. Então não tinha louça para lavar, era só copo. E eu ficava... Você imagina, né? Por quê? A louça do almoço demorava 1 hora para lavar. A louça da janta não era nem 5 minutos. Mas tudo bem. Não caiu o dedo até hoje, acho que não vai cair. E aí...
Minha mãe voltou do acampamento. E a gente sempre vivia reclamando. Ela pegou e escreveu 2 versículos. Primeiro versículo que ela escreveu: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Maravilhoso. E o outro versículo que ela escreveu foi exatamente esse daqui, que eu acabei de ler para você. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Sabe o que ela fez? Colou em cima da pia, onde a gente lavava a louça. Então todo dia que a gente ia lavar a louça, estava lá os versículos escritos. Bom, né? Vamos fazer isso, né? Ó, 2 Tessalonicenses 3,10, tá? Pode anotar, se quiser fazer o versículo depois, dá para fazer no computador, bonitinho. Cola em cima da pia, onde seu filho lava a louça. Fecha parênteses. O melhor paralelo, talvez, que Jesus queira dar para esse texto, está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que eu tenho certeza que você sabe de cor. Busquem em primeiro lugar e a sua, e todas essas coisas. Que lindo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Jesus fala quais são as demais coisas um pouquinho antes. Ele fala da comida, ele fala da roupa, ele fala da bebida, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente gosta. É pecado você gostar de comer? Não, não é. Mas é pecado quando eu coloco isso na frente de Deus. É pecado eu ter uma coisa melhor para mim, uma casa melhor, um carro melhor, conforto. É pecado? Não, não é. O pecado é quando eu coloco tudo isso na frente de Deus. Aí é pecado. Aí me afasta de Deus, me afasta dos propósitos. Então esforce-se para ver Cristo exaltado na sua vida. Busque o reino, busque o pão que permanece para a eternidade. Não esforce a sua mente, sua vontade, seu corpo para tentar se satisfazer com as coisas que perecem. Mas esforce-se, busque as coisas que não perecem. Terceiro e último lugar, aplicação para a sua vida. Eu não coloquei ali, mas é a sua vida religiosa e sua vida profissional. Em primeiro lugar, a sua vida religiosa. A conexão entre o versículo 26 e 27 desse texto que a gente leu é muito interessante. Jesus diz assim: vocês estão me procurando porque vocês comeram e se fartaram, trabalhar e não pela comida que perece. As pessoas, elas foram em busca de Jesus. As pessoas não deixaram de buscar Jesus. Elas foram atrás dele. Elas acreditavam no seu poder milagroso, mas Jesus chamou essa procura de trabalhar pela comida que perece, e ele ordenou que não fizessem isso. Então a lição para nós é essa: é possível a gente buscar Jesus, é possível a gente crer no seu poder, mas é possível a gente estar totalmente perdido e totalmente mundano. Que coisa interessante. Na nossa situação, significa que você pode ser uma pessoa muito religiosa, você pode vir ao culto todos os domingos, você pode ir à célula durante a semana toda, você pode frequentar todas as reuniões de oração, você pode fazer o que for, mas você precisa nascer de novo. As doutrinas certas são excelentes, você tem que aprender, você tem que crescer, mas você tem que nascer de novo. O que falta, muitas vezes, é uma alimentação espiritual em Cristo, é um deleite no coração em tudo que Ele representa, uma submissão à sua palavra, à sua vontade, porque, meu irmão, eu quero te dizer algo, é gostoso quando a gente recebe um milagre, é maravilhoso quando a gente está recebendo algo de Deus, mas sabe quando mais Deus se deleita com a gente? Quando a gente deixa essas coisas de lado. Olha, não importa se eu vou receber o milagre ou não, eu quero Jesus, eu quero estar com Ele, eu quero buscar Ele, eu quero estar na sua presença, isso é o que mais importa. Jesus exorta a gente a examinar a nós mesmos, para ver se mesmo dentro da igreja, nós estamos trabalhando pelo pão que perece, em vez de realmente nos banquetearmos espiritualmente com o Senhor. Por que você tem buscado a Deus? Pare e pense, qual é o motivo de você buscar a Deus? Você busca a Deus pelo que Ele pode te dar, ou você busca a Deus pelo que Ele é de fato?
Porque eu quero dizer, meu irmão, que se você busca Deus pelo que Ele pode te dar, você está enganado. Isso é trabalhar pela comida que perece. Porque todas as coisas vão ficar. Você tem que buscar Deus por aquilo que Ele é. Porque isso não vai ficar, isso é eterno. Então Jesus nos exorta a isso. A segunda aplicação é na nossa vida profissional. Como você se levanta de manhã e vai trabalhar pelo pão que não perece? Como é que você faz isso? Essa é realmente uma descoberta espiritual alcançada através de muita oração, de muito desejo. A gente precisa querer realmente. Talvez o Espírito Santo vai usar essas palavras como fogo até você encontrar isso. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 30 e 31, diz Paulo que uma vez que vivemos numa época de grande urgência, nós devemos agir assim, abre aspas, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não usassem. Olha que coisa interessante. Quer ver como é que você dá valor para as coisas erradas? Por exemplo, você recebe uma visita em casa, chega uma pessoa lá, e ela tem uma criança, assim como meu filho, que não para, certo? É ligado nos 220. E ele sai correndo, de repente, essa pessoa esbarra no vaso que você ganhou da sua vozinha. Faz tanto tempo que você tinha aquele vaso, tão lindo aquele vaso, e aquele vaso cai no chão e quebra. E você olha para a pessoa, para a mãe da criança ou para o pai, e o que você diz? Tem problema não. Olha, eu nem gostava muito desse vaso. Falso, mentiroso. Se é seu filho que está correndo dentro de casa, ele dá uma bolada no vaso e o vaso cai e quebra, você pega e bate nele, põe ele de castigo, fala um monte na orelha dele, porque você estimava aquele vaso. Está vendo como é que a gente dá valor para as coisas? E a gente dá valor até mesmo errado para as coisas. E quando a pessoa sai, você fala assim, nunca mais convide esse abençoado para vir em casa. Toda vez que ele vem aqui, o filho dele quebra alguma coisa? Não convido mais. Dá valor para as coisas erradas. Dá valor para as coisas que perecem. Pastor, quer dizer que eu vou deixar tudo se estragar, tudo quebrar? Não, meu querido, não é isso. A gente precisa ter moderação, a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio nas coisas. O que é mais importante? A mão que quebrou o copo ou o copo? Lógico que é a mão. Então quebrou o copo lá lavando, não tem problema. Olha, ainda bem, cortou? Não, não cortou, glória a Deus, vamos embora. Copo a gente compra outro. Está entendendo? Como é que a gente tem que dar valor para as coisas que não perecem? Porque as coisas que perecem, irmãos, elas vão ficar. Seu objetivo deve ser desfrutar Cristo. Suponha que você é um corretor cristão e você tem visto o mercado cair nas últimas semanas. O que significa você trabalhar não pela comida que perece? É que sua verdadeira vida não está em perigo. Sua paz e sua alegria não são destruídos. Você não estava trabalhando pelo pão que perece. Seu objetivo é desfrutar Cristo, é Ele ser exaltado da sua maneira de trabalhar. Jesus disse em João capítulo 4, versículo 32, eu tenho um alimento para comer que vocês não sabem. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós em nossas vocações devemos visar a comida que perece. Nenhum de nós, onde nós trabalhamos, nós devemos visar a comida que perece. Nós devemos deixar isso para o Senhor. O pão, a roupa, Ele vai dar tudo, Ele vai prover tudo. Eu tenho que ficar o quê? Eu tenho que ficar tranquilo, eu tenho que ficar em stand-by. Deus, o Senhor providencia para mim. Significa que eu vou parar de trabalhar? Não, eu vou continuar trabalhando, mas eu não vou continuar trabalhando por aquilo. Eu vou continuar trabalhando por uma oportunidade de ministrar a presença de Deus na vida de quem está ao meu lado. É para isso que eu vou trabalhar. Se Deus me plantou naquele lugar que eu estou, Ele tem um objetivo. Ele tem um alvo. Ele tem uma razão de eu estar ali. E a razão talvez seja você convidar essa pessoa para ir para a célula. A razão talvez seja você convidar essa pessoa para vir para a igreja. A razão talvez seja você pegar e dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa.
E você vê aquela pessoa entrando todo dia cabisbaixa. Você vê aquela pessoa entrando todo dia triste, abatida, desolada, e você não abre a boca, você não fala nada. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você: Deus vai cobrar da sua mão. Ele plantou você ali onde você está, porque Ele tem um propósito. Descubra o propósito de Deus. Por que Ele plantou você ali? Por que Ele deixou você naquele lugar? Por que Ele não tirou você de lá? Nós devemos mirar, fazer a vontade daquele que nos enviou. Isso é um tipo de alimentação a Cristo. Então o corretor cristão vai dizer na cada do mercado em queda. Ele vai dizer o seguinte: o principal alimento que eu quero é passar por esse teste de fé, é ter uma serenidade profunda na bondade e no poder de Cristo. Eu estou com fome de desfrutar o seu nome, e que Ele seja valorizado no meu comportamento, na minha integridade, onde eu estou. E para esse fim, Ele trabalha pela comida que permanece para a vida eterna. Ele trabalha, madrugando para orar, meditar e segurar Cristo próximo ao seu coração todos os dias. Jesus nos chama para nós sermos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, não levados para fora do mundo como ETs, mas mudando a raiz de nós vermos o mundo e a maneira como realizamos o nosso trabalho aqui. Devemos trabalhar pela comida que não perece, porque essa permanece para sempre. Devemos trabalhar para termos um relacionamento íntimo com o Senhor, porque isso é o que vai permanecer. A roupa que você tinha há 2, 3 anos atrás, se você engordou, ela não te serve mais. E se você não vir no vigilante do peso, você não vai emagrecer. Não adianta. Eu vou esperar essa roupa, né? A gente sempre coloca ela no guarda-roupa esperando que o número aumente. Não vai aumentar. Então você tem 2 saídas: ou você doa aquela roupa, ou você vem para o vigilante do peso, porque aí você vai emagrecer e usar de novo. Mas eu quero dizer algo para você bem interessante. Você precisa trabalhar por aquilo que não perece. A roupa vai embora. O carro que você tem pode ser muito bonito hoje. Meu pai dizia assim, né, quando saía um carro zero: vou comprar um carro daquele. Eu falava: ô pai, você vai comprar um carro novo, zero? Ele falava assim: quando sair de linha eu compro. Quando sair de linha, perece. Irmão, o carro que você tinha 10 anos atrás, você nem sabe onde está, mas você deu graças a Deus que foi embora, né, André? Graças a Deus que o tipo foi embora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi embora. A gente dá graças a Deus que algumas coisas vão embora da nossa vida. Irmãos, trabalhar pela comida que não perece é o seu relacionamento com Jesus, é o seu relacionamento com o seu Salvador, é você estar se alimentando da palavra todos os dias. Pastor, como é que eu faço isso? Comece a ler. Por onde que eu começo? Comece a ler a primeira epístola de João. 1 João, são 5 capítulos. Começa lendo lá. Lê um capítulo por dia. Você vai ver como que aquilo vai começar a alimentar a sua alma. Depois que você terminar de ler 1 João, aí você começa a ler o Evangelho de João, um capítulo por dia. Quando você terminar, aí você vem falar comigo que eu te falo o que você deve ler. Mas alimente a sua alma. Alimente a sua alma. Alimente o seu coração com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nessa noite tão gostosa, especial que o Senhor nos deu, estarmos aqui na Tua casa. Como é bom saber que o Senhor tem para nós muito mais do que aquilo que a gente pode pensar, pedir ou imaginar, Senhor. Como é bom saber que o Senhor tem algo especial para a nossa vida, Pai. Por isso nós te adoramos e te bendizemos nessa noite. Nós te glorificamos, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero fazer 3 desafios aqui nessa noite. O primeiro desafio é para aqueles que nunca entregaram o coração a Jesus. Aqueles que nunca fizeram isso. Que nunca convidaram a Jesus para vir entrar na sua vida e ser realmente seu Senhor e seu Salvador.
E você deseja fazer isso agora. O segundo desafio é para aqueles que estão longe do caminho do Senhor e querem voltar para os caminhos do Senhor. Querem ter uma vida espiritual mais ativa, querem buscar o Senhor realmente em espírito e em verdade. Esse é o segundo desafio. E o terceiro desafio é para aqueles que têm trabalhado pela comida que perece. E você quer mudar isso hoje. Você quer começar a trabalhar pela comida que não perece, pela comida que permanece para a vida eterna. Talvez não seja toda a sua vida, talvez seja só um aspecto da sua vida. Talvez seja só alguma coisa que está difícil você entregar. Mas eu queria que você aceitasse esse desafio nessa noite. Se você se encaixa num desses 3 desafios, eu queria que você ficasse em pé onde você está. E nós vamos orar. Feche os teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Nós somos chamados a trabalhar pela comida que não perece, aquilo que permanece para sempre. Oh Senhor, nessa noite, Pai, tão preciosa, eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão te aceitando como Senhor e Salvador pela primeira vez nas suas vidas. Estão dizendo: Jesus, vem morar no meu coração. Senhor, eu quero te pedir, escreve esses nomes nos livros da vida. Pai, faz esse milagre, Senhor. Em nome de Jesus, que essa pessoa venha ter um encontro verdadeiro e íntimo contigo, que ela possa nascer de novo, Pai. Ah, Jesus, faz essa transformação espiritual. Quero orar para aqueles que estão afastados e hoje estão decidindo voltar ao teu caminho, dizendo: Senhor, eu quero voltar ao começo, ao início de tudo, eu quero voltar. Senhor, coloca um anel no dedo, coloca uma sandália nos pés, troca as vestes, Senhor, coloca vestes novas. Essa pessoa nunca deixou de ser teu filho, Pai, mas estava como filho pródigo, longe, afastado, perdido, mas o Senhor trouxe de volta. Louvado seja o teu nome. Pai, nós também não queremos ser discípulos de pão e peixe. Nós não queremos trabalhar por aquilo que perece, Senhor. Eu quero orar por todos nós que estamos de pé e muitas vezes, Pai, valorizamos aquilo que não devemos valorizar e queremos te pedir perdão, Pai. Queremos pedir o perdão do Senhor. Queremos pedir, Deus, a graça do Senhor sobre nós, que a tua misericórdia venha sobre a nossa vida e que a gente aprenda mesmo a valorizar aquilo que é eterno. Que a gente aprenda mesmo, Senhor, a trabalhar pela comida que não perece. Ah, Espírito de Deus, vem tocar o nosso coração agora. E quando nós formos tentados a trabalhar pela comida que perece, o Senhor possa vir com o teu Espírito Santo e falar ao nosso coração: filho, está errado. Minha filha, não é assim. Se a gente for se desviar do caminho, que a gente possa ouvir a voz do Senhor dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Ah, Jesus, faz isso na nossa vida. Nos ajuda a trabalhar pela comida que não perece, mas que permanece para a vida eterna. Não nos deixe ser discípulos de pão e peixe. Nós queremos ser verdadeiros discípulos do Senhor, Pai. Em teu nome nós oramos, Senhor, nessa noite e te agradecemos. Amém. 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 Você pode dar um abraço a quem está do seu lado. Diga para ele assim: você não é discípulo de pão e peixe. Amém.